Fala pessoal, já estou de volta aqui, ó, cansado, suado. Veja que nossa vida é um verbo, como eu disse no vídeo anterior. Costumo dizer que nossa vida ela é um verbo. Tudo que você faz no dia a dia é um verbo. Ao acordar, a primeira coisa que você faz é o quê? Aí tem gente que diz, abrir os olhos. Quem disse levantar é abrir os olhos. Ao abrir os olhos, você está fazendo uma ação. Então, o verbo é uma ação no nosso meio. Tudo que nós fazemos é um verbo, praticamente. Levantar, correr, pular, se alimentar, beber, caminhar, falar, dançar, gritar. Veja que são todos isso aí, são ações. Estão relacionadas ao infinitivo do verbo, que são aquelas palavras que terminam em AR, ER e IR. Isso aí eu falei mais, não falei tanto assim na aula anterior, porque era mais uma parte introdutória que a gente está fazendo dessa aula para as pessoas entenderem, para você entender de fato essa questão do verbo. Mas sem mais enrolada, falei que nesse vídeo agora iríamos falar um pouco sobre o tempo verbal. Beleza? E o que é o tempo verbal, professor? É o que está relacionado ao presente, o pretérito, que pretérito é o mesmo que passado, e ao futuro. Então veja só, o presente indica que a ação está acontecendo no momento. É relacionado a essa parte de dizer o quê? Por exemplo, eu aponto o lápis, eu estou assistindo TV, e quer dizer que está acontecendo no momento da fala em que eu estou falando. Isso aí é presente, fácil demais, sem besteira. E o pretérito, que é o passado. O pretérito, que é o passado, eu me lembro até uma história, vou falar bem rapidinho para vocês. Teve uma vez que eu vi duas pessoas conversando e eu dizendo que nunca tinha entendido a diferença entre passado e pretérito. Eu disse, o quê? Eu fiquei sem entender. Eu disse, eu quero ouvir essa resposta. E eram pessoas assim bem informadas. Aí um disse, é porque eu nunca entendi da escola a diferença entre pretérito e passado. Aí a outra, bem espertona, disse, oxe, é a coisa mais fácil. Passado é um passado que aconteceu ontem, por exemplo. E o pretérito é um passado que aconteceu faz tempo já. Que é isso? É risada? Não é não. Nada a ver uma coisa com a outra. Pretérito e passado é a mesma coisa. Tudo é passado. Tudo já passou. Beleza? Então vejam só. Quando nós falamos do pretérito, que é o passado, ele está indicando que algo já aconteceu. Dentro do pretérito nós temos uma subdivisão. Por isso que eu deixei esse vídeo para falar só sobre o pretérito. E lá no final eu falo um pouquinho do futuro. O pretérito ele apresenta três subdivisões. Quais são? Pretérito perfeito. O que é o pretérito perfeito? Indica que uma ação, ela já foi concluída e que ocorreu no tempo passado. Ou seja, o pretérito perfeito é aquela ação que foi concluída no passado. Por exemplo, o menino andou de bicicleta. Tá entendendo? O professor gravou uma aula. O professor realizou uma prova. Então veja que a ação ela foi concluída. Quando eu tenho uma ação que ela é concluída, eu digo que nós temos um pretérito perfeito. Por isso que não diz pretérito perfeito. E o pretérito imperfeito, professor, é o quê? Veja bem, se o pretérito perfeito é que a ação ela foi concluída, o pretérito imperfeito vai ser o oposto. Se refere ao quê? A um fato ocorrido no passado, mas que não teve uma conclusão. Ou seja, não teve uma conclusão, ela se mantém naquela ideia de continuidade. Por exemplo, se eu dissesse assim, ó, eu estudava todos os domingos com minha avó. Um exemplo, eu estudava todos os domingos, eu assistia TV todos os dias. Veja que assistia, estudava. Veja que não tem uma conclusão na ação. A ação ela não foi concluída, ela dá uma ideia assim como se ela tivesse uma continuidade. Quando a ação ela não é concluída, mas que aconteceu no passado, nós temos um pretérito imperfeito, beleza? Todos os dias eu me levantava para ir para a escola. Veja, todos os dias eu me levantava, ou seja, é uma ação habitual que você faz. Então não tem uma conclusão. Isso aí é o pretérito imperfeito. E o que as pessoas elas mais se perdem, professor, dentro dessa questão? Rapaz, tem uma muriçoca aqui que a bicha teatinha, viu? Muriçoca da gota, como diz. Vamos lá, trazendo de novo aqui o raciocínio. O pretérito imperfeito ele se refere a esse fato que aconteceu no passado, mas que não teve uma conclusão, não teve uma ação concluída. Eu estudava todos os domingos com minha avó, eu estudava, tá entendendo? Então não concluiu, diferente do outro. O menino andou de bicicleta, veja que concluiu. Quando conclui é o pretérito perfeito, quando não conclui é o pretérito imperfeito, beleza? A ação acontece, mas não é concluída no pretérito imperfeito. E o mais que perfeito, professor? O pessoal às vezes se perde um pouco nesse mais que perfeito. É a coisa mais simples. O mais que perfeito é uma ação que é usado para indicar uma ação que ocorre antes de outra ação no passado. Como assim, professor?
uma ação que acontece antes de outra ação, é quando nós temos duas frases praticamente, vamos trazer para esse raciocínio que fica mais fácil. É quando nós temos duas ações em uma frase, todas as duas ações no passado, onde uma ela concluiu antes que a outra tivesse concluído. Por exemplo, como assim, professor? Um exemplo. O menino já andara de bicicleta quando a chuva caiu. Então veja que a ação de andar, ela já o quê? Ela já havia sido concluída antes mesmo da outra ação. Ou seja, veja só, quando eu digo o menino já andara de bicicleta quando a chuva caiu. Já andara de bicicleta. Veja que essa ação é concluída antes mesmo da outra ação, que é caiu, da chuva caiu, ter sido concluída. Então, quando nós temos uma frase nesse sentido, que uma ação ela é concluída primeiro do que a outra ação, todas as duas no passado, nós temos um pretérito mais que perfeito. Um outro exemplo. Quando notei, a água já transbordara na banheira. Quando notei, veja só, que quando ele notou, a água já tinha transbordado, a água já transbordara na banheira. Veja que uma ação já tinha concluído antes mesmo da outra. Quando nós temos duas ações assim para concluir dentro de uma frase, duas ações no passado em que uma está concluída mesmo antes da outra, nós temos o pretérito mais que perfeito. Recapitulando, pretérito perfeito é quando a ação ela foi concluída no passado. Pretérito imperfeito é quando aquela ação ela não dá essa ideia de concluir, ela dá uma ideia de continuidade, mas aconteceu no passado. Pretérito mais que perfeito é quando nós temos duas ações no passado, onde uma ela é concluída primeiro do que a outra. Só isso. Pretérito aí é o passado, e aí eu faço até uma brincadeira. Só isso. É só isso, para ver como é fácil o verbo. E só para falar do futuro que eu tinha dito lá no início desse vídeo, o futuro é uma ação que ainda vai acontecer, beleza? Tenham cuidado para não confundir o am com o ão de futuro, am passado com o ão de futuro. Eu vi lá no Facebook que a mulher colocou, pessoal, entrarão na minha casa, roubarão minhas coisas. O que eu faço? Aí eu coloquei lá, chama a polícia, que dá tempo, mulher, sai de casa e chama a polícia. Foi colocar aqui, entraram em minha casa, roubaram tudo. Mas botou foi, entrarão na minha casa, roubarão tudo. O que eu faço? Tranca a porta, sai de casa e chama a polícia, porque dá tempo de você escapar. Confundiu o am com o ão. Am passado, ão futuro. Vamos embora, pessoal. Valeu, era só isso. Só. Fui!